Fala pessoal, Márcio de Palpites para mais um dia de palpites esportivos. E para começarmos esta quinta-feira, vamos com a Superliga da Grécia, onde temos a equipe do Panathinaikos enfrentando a equipe do AEK. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Panathinaikos, perdeu 4 e venceu 1. A equipe do Panathinaikos é a 11ª colocada com 13 pontos ganhos. Já a equipe do AEK, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe do AEK é a 4ª colocada com 31 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve um empate e 4 vitórias para a equipe do AEK. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. AEK para vencer. Superliga da Turquia, temos a equipe do Besiktas enfrentando a equipe do Alanyaspor. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Besiktas, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe do Besiktas é a 5ª colocada com 26 pontos ganhos. Já a equipe do Alanyaspor, nos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe do Alanyaspor é a 18ª colocada com 14 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Besiktas, um empate e uma vitória para a equipe do Alanyaspor. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Besiktas para vencer. Liga da Romênia, temos a equipe do Cluj enfrentando a equipe do Universitário Cluj. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cluj, empatou 3 e perdeu 2. A equipe do Cluj é a 4ª colocada com 33 pontos ganhos. Já a equipe do Universitário Cluj, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 4 e perdeu 1. A equipe da Universidade Cluj é a 7ª colocada com 29 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 3 vitórias para a CRF Cluj e 2 empates. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5. Primeira Liga da Arábia Saudita, temos a equipe do Al Hilal enfrentando a equipe do Abra. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Al Hilal, venceu todas suas 5 partidas. A equipe do Al Hilal é a 1ª colocada com 47 pontos ganhos. Já a equipe do Abra, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1 e perdeu 4. A equipe do Abra é a 16ª colocada com 14 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Al Hilal e um empate. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols. Partida acima de 2,5. La Liga, Campeonato Espanhol, temos a equipe do Real Betis enfrentando a equipe do Girona. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Betis, empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. A equipe do Real Betis é a 7ª colocada com 27 pontos ganhos. Já a equipe do Girona, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1 e venceu 4. A equipe do Girona é a 1ª colocada com 44 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos essas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Real Betis. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance. Girona para vencer ou partida terminando empatada. Empate fora. Ainda na La Liga, Campeonato Espanhol, temos a equipe do Cádiz enfrentando a equipe do Real Sociedade. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cádiz, perdeu 1 e empatou 4. A equipe do Cádiz é a 17ª colocada com 14 pontos ganhos. Já a equipe do Real Sociedade, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 2 e empatou 3. A equipe do Real Sociedade é a 6ª colocada com 30 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve um empate e 4 vitórias para a equipe do Real Sociedade. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance. Real Sociedade para vencer ou partida terminando empatada. Empate fora. Superliga da Grécia, temos a equipe do Kifisia enfrentando a equipe do PAOK. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Kifisia, perdeu 4 e venceu 1. A equipe do Kifisia é a 12ª colocada com 11 pontos ganhos. Já a equipe do PAOK, dos últimos 5 jogos disputados, venceu todas suas 5 partidas. A equipe do PAOK é a 2ª colocada com 32 pontos ganhos. O último confronto entre essas duas equipes
ficou com a vitória do PAOK. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de fora. PAOK para vencer. Ainda pelo campeonato grego, temos a equipe do Astromitos enfrentando a equipe do Olympiacos. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Astromitos, empatou 3 e venceu 2. A equipe do Astromitos é a nona colocada com 15 pontos ganhos. A equipe do Olympiacos, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. A equipe do Olympiacos é a terceira colocada com 31 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Astromitos, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do Olympiacos. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Olympiacos para vencer. Liga da Bélgica. Temos a equipe do Gent enfrentando a equipe do Leuven. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Gent, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. A equipe do Gent é a terceira colocada com 32 pontos ganhos. Já a equipe do Leuven, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. A equipe do Leuven é a 15ª colocada com 13 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Gent, 2 empates. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Gent para vencer. Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Crystal Palace enfrentando a equipe do Brighton. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Crystal Palace, perdeu 3 e empatou 2. A equipe do Crystal Palace é a 15ª colocada com 17 pontos ganhos. Já a equipe do Brighton, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe do Brighton é a nona colocada com 26 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Crystal Palace, 3 empates e uma vitória para a equipe do Brighton. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5. Copa da Holanda, temos a equipe do PSV enfrentando a equipe do Twente. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do PSV, empatou 1 e venceu 4. A equipe do PSV é a primeira colocada do campeonato holandês, com 48 pontos ganhos. Já a equipe do Twente, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. A equipe do Twente é a terceira colocada, com 34 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do PSV, 1 empate e uma vitória para a equipe do Twente. Para essa Copa da Holanda, vamos de casa. PSV para vencer. Copa da Liga de Portugal. Temos a equipe do Benfica enfrentando a equipe do SAD. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Benfica, empatou 3 e venceu 2. A equipe do Benfica é a segunda colocada do campeonato português, com 33 pontos ganhos. Da equipe do SAD, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do SAD é a segunda colocada da segunda divisão do campeonato português, com 31 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Benfica e 1 empate. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols. Partida acima de 2,5. La Liga, campeonato espanhol, temos a equipe do Alavés enfrentando a equipe do Real Madrid. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Alavés, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe do Alavés é a 15ª colocada, com 16 pontos ganhos. Já a equipe do Real Madrid, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1 e venceu 4. A equipe do Real Madrid é a segunda colocada com 42 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Alavés e 4 vitórias para a equipe do Real Madrid. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Real Madrid para vencer. La Liga, campeonato espanhol, temos a equipe do Mallorca enfrentando a equipe do Osasuna. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Mallorca, empatou 3
e venceu 2. A equipe do Mallorca é a 16ª colocada com 15 pontos ganhos. Já a equipe do Osasuna, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, empatou 3 e venceu 1. A equipe do Osasuna é a 12ª colocada com 19 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Mallorca, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do Osasuna. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance. Vitória da equipe do Osasuna ou partida terminando empatada. Empate fora. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões: Astromitos vs Olympiacos, fora. Olympiacos para vencer. Jogo dos Cruz, vamos de partida acima de 1,5. Besiktas vs Alanyaspor, casa. Besiktas para vencer. Panathinaikos vs AEK, fora. AEK para vencer. PSV vs Twente, vamos de casa. PSV para vencer. Benfica vs Saad, partida acima de 2,5. Alavés vs Real Madrid, fora. Real Madrid para vencer.